O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido pela sigla USDA, divulgou na última sexta-feira a projeção para a safra brasileira de soja deste ano e previram a redução de 0,6% em relação ao mês passado, em relação a fevereiro, ou melhor, em relação a janeiro. Esse dado é de fevereiro, então, em relação a janeiro. Agora, a previsão é de colheita de 155 milhões de toneladas da oleaginosa. Para analisar esses dados, vamos conversar agora ao vivo com o CEO da Fox Grãos, Donalvan Maia, que andou sumido aqui, andou acho que meio gripado, mas andou de férias, deve ter ficado muito na farra lá no Pernambuco, mas agora está de volta para poder analisar com a gente. A gente sentiu sua falta aqui. Donalvan, você está bem? Boa tarde, Valter. Muito obrigado. Agora estou bem, sim. Viajei, depois peguei um resfriado meio forte, aí uma gripe, não sei, está acontecendo com muita gente, né? Mas estamos a toda agora, de volta. Dengue não, né? Não, graças a Deus, está tudo bem agora. Donalvan, olha só, essa previsão do USDA ela é bem otimista, né? Porque nós colhemos 158 milhões de toneladas de soja na safra passada e eles estão prevendo essa redução de 0,6%. A gente tem números para todo gosto, mas agora já começou a colheita mesmo. Eu conversei com o pessoal do IMEA na semana passada, com 95% da soja colhida em Mato Grosso, a previsão era de 15% de perda, mas o Rio Grande do Sul vindo com força e a aposta do governo, do MAPA, de que a produção do Rio Grande do Sul ajude a recuperar essa perda na região centro-oeste do país. Você caminha nessa mesma análise? Bom, Valter, sim, porque é o seguinte, quando a gente olha os números da safra, e esse ano ficou muito claro isso, o USDA, a gente começa a olhar números macros, tá? Por mais que a gente já vem falando há muito tempo que esses números do USDA não refletem tanto a safra brasileira, a gente sabe que teve perda lá no Mato Grosso, por exemplo. Aqui no estado de Goiás vai ter perda, mas um pouco menos. A gente já sabe que a expectativa de produtividade, por exemplo, aqui no estado de Goiás já está girando em torno de 56 a 59 sacos por hectare. É menor do que o do ano passado, que superou 60, sim, mas não é aquela catástrofe que estava se anunciando antigamente. E também que o Mato Grosso reduziu. Mas como você bem falou, Rio Grande do Sul e Paraná têm uma chance de colocar mais soja no sistema. E quando a gente olha esses relatórios e fala assim, tá, mas e aí o que reflete isso em preço? O relatório, ele fala muito de estoque, tá? Então é muito fácil bater o olho no relatório e falar assim, o que importa ali? O que importa é o seguinte, não importa só oferta, tem que ser oferta e demanda. A oferta no mundo inteiro dos cereais, tanto de soja quanto de milho, ela cresceu, ela vem numa crescente um pouco maior do que a demanda. Principalmente nesse ano agora, que tem um pouco, aquela expectativa de crescimento de demanda, ela foi um pouco reduzida. Então isso dá uma segurada. Só que tem notícia boa, tá, Valter? Notícia boa para os produtores que mesmo depois desse último relatório, como a gente sabe que os pensamentos estão muito divididos em relação ao que acontece com a safra brasileira, por exemplo, o relatório do USDA não diminuiu a safra brasileira. Bom, nesse relatório de março geralmente não diminui mesmo, porque fica esperando a contabilização, ainda mais esse ano, que está atrasando bastante o plantio, principalmente aquelas áreas que vai se colher mais, que a soja que foi plantada um pouco mais tarde, soja que tem um ciclo mais longo, está esperando que ela vai colher mais. Então, assim, eles não mudam para não ver o que acontecer com o mercado. Só que agora está acontecendo um fenômeno diferente, está Valtendo? Tanto na soja quanto no milho, pouca comercialização do lado do produtor, a ProSoja já falou disso aí lá atrás, e também tem os compradores estão pouco comprados. Então, quando eles veem que esse cenário não está mudando, os preços deram uma certa elevação de semana passada para cá, tanto para a soja quanto para o milho, tá? Então, a gente viu aí R$4, R$5 na soja melhorar, e isso refletiu exatamente o aumento de dólar e de Chicago na soja. Já no milho, a gente já viu hoje, está subindo o milho 2%. Então, são boas notícias para os produtores rurais, mas é aquela, né? Não dá para esperar que vai subir indefinidamente, porque quando a gente olha o número macro do mundo, a expectativa é que a gente vai ter uma safra maior do que a do ano passado. Então vamos ficar um pouco nessa questão que você falou aqui agora. Veja só, nós estamos no auge da colheita da soja, depois de ter vindo de uma super safra de soja no ano passado. Provavelmente ainda há estoques guardados de soja e novos estoques que estão se formando com a colheita agora. Mesmo assim, há uma subida de preço. Por que mesmo? Por que a soja está reagindo? Olha só,
caiu muito, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora sim, dona Alvan, pode falar. Beleza. Olha só, está muito pouco comercializado, tá? Então, as indústrias também compraram, sabe aquela expressão que a gente conversou lá atrás, da mão para a boca, Walter? Elas realmente compraram na boca, de 40 para 100 reais essa soja. Então a indústria está conseguindo, à medida que precisa, colocar um pouquinho mais de margem e sair com 3, 4, 5 reais a mais. Então é a hora que o produtor rural tem a oportunidade de fazer melhores negócios. Porque o relatório não mudou basicamente nada, só que a indústria está precisando comprar. E o que ela faz? Ela coloca um pouquinho mais de margem aí para trazer um pouco de soja desses produtores rurais. O cuidado que o produtor tem que ter é que a armazenagem já está ficando cheia de novo. Já tem informação aqui de que alguns armazéns já não estão aceitando e está cheio. Isso é um perigo para o produtor rural porque ele tem que vender nesse momento e aí pode ser que a indústria de novo dá uma segurada. Mas essa semana a perspectiva nossa aqui é que vai ter sim uma elevação de preço que os produtores vão poder aproveitar um pouquinho aí para poder vender a soja um pouco mais cara, tá? Agora, muito risco não achar que SEAD é eterno e que a gente vai bater preço astronômico de novo. Essa aí a chance é muito baixa de acontecer, viu? De produção dessa safra e a gente fazia uma conta que o produtor gastava em torno de 45 sacas para pagar aí o hectare de soja. Se ele está colhendo 60 ou 59, como você falou, 58, 59, está bem perto do que foi no ano passado. Então, eu te pergunto, há então uma perspectiva de uma lucratividade, se não muito maior, mas equivalente à do ano passado? Difícil, Valteno, porque é o seguinte, por mais que a quebra não foi tão grande, os custos do ano passado foram muito altos, tá? E com esses custos muito altos, o produtor tem que produzir muito para poder vender, porque o preço caiu demais. Imagine que a gente estava plantando com um preço que estava na casa dos 160 e estava essa relação de troca aí nessa casa aí dos 45 sacos. Só que quando você vai para uma soja de 100 reais, essa relação de troca ela extrapola. Então assim, o produtor rural nesse momento ele está lutando para poder equalizar o preço de custo do ano passado, tá? É possível sim fazer margem? É possível, mas nesse momento com os preços de 100 reais como estão agora, o produtor está lutando para poder fechar a conta. A lucratividade está um pouco complicada nesse momento, viu? Está dizendo que pode ser que gaste mais do que 45 sacas nessa safra para poder pagar o custo de produção, é isso? Isso. Sim, com certeza, por causa do preço de venda está muito baixo. E ele tem que pegar esses picos de produção, porque 5 reais a mais, 8 reais a mais, ajuda muito ele na receita total dele. Agora, olha só, dona Alvan, lá no Mato Grosso, eu conversando lá com a Vanessa Gacha, ela me falou que semana passada estava com 95% de colheita da soja finalizada e mais ou menos uns 60%, se não me engano, de milho plantado, milho segunda safra. Qual o panorama que você vê aí no Centro-Oeste com relação à colheita de soja caminha para o final em Goiás e como é que está o plantio do milho? Olha só, o plantio do milho está indo muito bem. Por quê? Porque muita área também aqui antecipou. Nossa maior parte do plantio de milho aqui no estado de Goiás na região sudoeste. A região sudoeste, ela historicamente planta muito rápido. E aí as primeiras chuvas que deram, o pessoal plantou muito rápido essa soja, que inclusive foi a soja que produziu menos. Mas por causa da falta de chuva, encurtou o ciclo. Quando encurtou o ciclo, muita gente veio plantando milho. Então assim, a expectativa de produção de milho, se chover parecido com o que choveu ano passado, se chover até o final de abril, por exemplo, a gente vai ter muito milho. Qual que é a grande diferença aqui? O milho, ele tem, diferente da soja, ele tem um consumo interno muito forte, cerca de 70% do milho, ele é de consumo interno, tá? Só que eu queria passar aqui um adendo para os produtores rurais que fizessem conta, tá? Porque a produção mundial de milho, ela está grande, não tem grandes perspectivas de aumento, então o que ele tem que fazer? Ele tem que se proteger, travar os seus custos e deixar para especular com alta de preço com esses picos que vai tendo. Então ele vai fechando pouquinho em pouquinho para poder pegar essas variações, mas muito cuidado para não vendê-lo tudo lá na frente e chegar lá e o preço não reagiu até cair. Então, agora para finalizar, bom, você já deu as dicas aí para o pessoal da soja, para milho, que você disse também que teve uma reação também com o milho, porque o milho estava muito baixo. Então, o que vamos falar para os nossos agricultores de milho? O que fazer? Olha só, nesse momento agora o que tem que fazer é o seguinte, ó, caneta na mão, o que mais vale nesse momento do que o relatório do USDA, me arrisco a dizer, tá, Valteno, mais vale do relatório do USDA,
vale mais você ter o seu custo na mão. Aquele tanto de pedido que você tira, tanto de fertilizante quanto de defensivo, saiba exatamente em reais por saco qual é o seu custo. Veja quanto você está conseguindo vender nesse momento agora e vai começando a travar o seu custo ou fazer operações onde você possa ganhar com a possível alta na bolsa. Esse é o melhor cenário que você pode ter, porque é o seguinte, esse milho pode subir, sim, subiu R$2 a R$3 semana passada para cá, mas lembrando que 2 semanas atrás a gente perdeu R$7 no milho, tá? Então, assim, o momento do produtor é de travar custo de produção e deixar para especular com a alta aí, com mais do que sobra e fazer operações de bolsa aí para poder participar dessa alta. Donalvan Maia, CEO da Fox Grãos, fazendo aqui análise para a gente das perspectivas do mercado soja e milho no Brasil, comparando aí com os dados do USDA. Obrigado, Donalvan. Muito obrigado, excelente semana a todos aí.